Olá pessoal, bom dia. Nas nossas últimas aulas nós falamos sobre métodos de propagação de calor, os modos que o calor se propaga, se a energia térmica se propaga, ou por condução, ou por convecção, ou por irradiação, tá? Falamos de todas elas, fizemos exercício e para finalizar essa parte, falaremos sobre a lei de Stefan Boltzmann. Qualquer corpo ele pode emitir calor da mesma forma que ele pode absorver calor. Mas assim, se ele absorve mais calor do que ele consegue emitir, ele vai ter um aumento da sua temperatura. E existe uma lei, né? Essa lei de Stefan Boltzmann, ela diz essa relação da potência que é emitida e da potência que é absorvida, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Para um corpo manter a sua temperatura, a taxa de absorção tem que ser igual à taxa de emissão. Qual taxa? A potência que nós chamamos de potência irradiada, o valor da quantidade de calor que está sendo irradiado, mandado, né? Com a potência que é absorvida, tá? É, esse fato ele fica claro quando nós entramos numa sala com uma sala fechada com várias pessoas. Logo o ambiente começa o quê? A esquentar. Por quê? Porque todos nós emitimos calor, tá? Tem uma certa irradiação de calor. Bom, potência emitida. Como que eu calculo essa potência emitida? Por a lei de Stefan Boltzmann, tá? Essa potência emitida por um determinado corpo, tudo bem? É esse sigma aqui, essa letrinha, que é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts, metros quadrados Kelvin, a quarta potência. O E é a emissividade de um determinado corpo, tá? Que é uma constante que depende do material que ele é feito. O A é a área desse corpo, a área que está emitindo essa determinada quantidade de calor, e a temperatura desse corpo elevada à quarta potência. Então, essa foi a lei, né, de Stefan Boltzmann, o modo como ele escreveu isso daí. De que maneira que essa potência emitida, essa potência irradiada, ela. A natureza, né, como que ela se comporta. Então, ela depende dessa constante, ela depende da emissividade, que é uma constante que depende do material, ela depende da área desse corpo e da temperatura também do corpo, elevada à quarta potência. Dessa maneira, você consegue calcular a potência emitida por um determinado corpo. Mas, da mesma forma que um corpo consegue emitir calor, ele consegue também absorver calor. Tem até um trava-língua, é a absortividade, né, o nosso A. Nesse caso, eu vou trocar o E, né, que é a emissividade, emitir, pelo A, absorver, de absortividade, nosso trava-língua. Para calcular essa potência de absortividade, né, o quanto esse corpo está absorvendo calor, também é o sigma, também é a constante de Stefan Boltzmann, só que agora não é o A, não é a emissividade, é o nosso A, absortividade. Também depende da área desse determinado corpo e a temperatura do ambiente. Por exemplo, ele vai absorver calor de um determinado ambiente. Também a temperatura do ambiente elevada à quarta potência. E com isso, pessoal, nós temos como calcular a potência da emissão de calor de um determinado corpo e a potência de absorção de calor de um determinado corpo. Fazendo essa diferença, nós chegamos que a potência líquida é o sigma, tudo bem, que é a constante de Stefan Boltzmann, essa emissividade, a área do corpo, né? Temperatura do ambiente elevada à quarta potência, menos a temperatura do corpo elevada à quarta potência. Se essa potência líquida ela for positiva, quer dizer que a temperatura do ambiente é maior que a temperatura do corpo. Então, o que está acontecendo? Ele está absorvendo mais calor, essa potência é positiva. Se por um acaso essa potência líquida ela for negativa, quer dizer que a temperatura do ambiente é menor que a temperatura do corpo. Então, nesse caso, ele está o quê? Diminuindo a temperatura. Então, com esse fator da potência líquida, sendo positiva ou negativa, eu consigo determinar se esse corpo está ganhando o calor do ambiente ou se ele está perdendo o calor do ambiente. Basta lembrar das temperaturas aqui. Temperatura, tudo bem, ela está elevada à quarta potência, mas a temperatura do ambiente menos a temperatura do corpo. Se a temperatura do ambiente ela é maior que a do corpo, né? Esse corpo ele está recebendo uma certa quantidade de calor do ambiente e essa potência líquida será positiva. Próximo vídeo, pessoal, eu vou resolver alguns exercícios falando dessa lei de Stefan Boltzmann e para finalizar essa parte de método de propagação de calor.